Aí, quais são as características do empreendedor de sucesso? Então, eu vou falar de cada uma dessas características, né, com maiores detalhes. Mas temos a oportunidade e iniciativa, então o fato dele enxergar essa oportunidade e tomar uma ação em relação a isso, ou seja, tomar uma iniciativa. Ele tem a característica de sempre buscar informações, é comprometido com aquilo que ele faz, corre riscos calculados, ele é persuasivo e ele possui uma rede de contatos, tem autoconfiança e também independência. É necessário também que ele tenha qualidade e eficiência, seja persistente, trabalhe baseado em metas e tenha capacidade de realizar planejamentos e monitorar esse planejamento. Então, a primeira das características, né, que seria oportunidade e iniciativa. Ele identifica uma oportunidade a partir de uma necessidade da sociedade ou a partir de um problema ambiental ou a partir de ideias criativas. Ele tem a capacidade de detectar tendências de negócio, adquirir o hábito de se antecipar aos fatos, criar novas oportunidades de negócio a partir, né, do que ele identificou e desenvolver novos produtos e serviços, porque as necessidades das pessoas, elas mudam. Propõe soluções inovadoras a partir do que foi identificado. E quanto maior o conhecimento do negócio, mais fácil será identificar essas oportunidades. Busca de informações. Ele precisa estar em contato permanente com os clientes, fornecedores e concorrentes. Ele deve investigar novas maneiras de fabricar um produto ou de prestar um serviço. Deve, quando necessário, consultar especialistas para assessoria técnica ou comercial. Então, muitos empreendedores, vocês vão ver, quem assistir, por exemplo, a história de vida do Robson Shiba, do Shining Box, vai observar isso. Ele precisou, durante, né, a trajetória dele, consultar especialistas, porque ele entendia do negócio, mas ele não entendia de administração. Então, é necessário, né, buscar ajuda de especialistas. Conhecer melhor o mercado, saber mais sobre o negócio e tudo que influencia. E quanto maior o conhecimento do empreendedor, menores os riscos que ele vai correr. Por exemplo, né, a gente tem um exemplo aqui de uma padaria. Tinha uma pessoa que tinha a vontade de abrir uma padaria numa cidade do interior do estado de São Paulo. Essa pessoa, ela tinha recursos financeiros para isso, ela era e bastante recursos financeiros para isso. Mas o que ela fez? Ela primeiro foi trabalhar numa padaria, então ela não deixou que as pessoas percebessem que ela tinha recursos financeiros. Então ela foi trabalhar, né, ele no caso, foi trabalhar numa padaria como um funcionário normal e ele passou por todos os setores dentro da padaria, né, desde atendente, como padeiro, inclusive, e passou pelo caixa também, né? Ele foi responsável pelo caixa. Por que ele fez isso? Para ter todo o conhecimento necessário sobre a padaria. A partir daí, ele conhece quem são os clientes, quais são os tipos de cliente, ele sabe quem são os fornecedores, ele sabe quais são as principais dificuldades. Então, ele conhece o negócio e a partir desse momento ele estava preparado para montar a sua padaria e montou a sua padaria. Então, isso é questão de 30, 40 anos atrás e a padaria existe até hoje. Ou então, a informação ela é fundamental. Independência e autoconfiança. É necessário acreditar. Se você não acreditar naquilo que você quer implantar, ninguém vai acreditar por você. Então, é a capacidade de se desenvolver, realizar e alcançar os seus objetivos. Capacidade de enfrentar dificuldades e vencer os desafios, porque as dificuldades elas vão aparecer e vão aparecer muito.
Deve-se buscar autonomia em relação a normas e procedimentos. Mantém seus pontos de vista mesmo diante da oposição de resultados desanimadores. Então, uma pessoa ela deve ser otimista, é claro, né, que ela deve trabalhar dentro da realidade, mas ela não deve perder o otimismo. Expressa confiança na sua própria capacidade de completar tarefa difícil ou de enfrentar desafios. Estabelecimento de metas. É necessário definir claramente objetivos. Esses objetivos devem ser desafiadores, devem ter significado pessoal e devem ter propósitos de curto e longo prazo. A gente deve sempre definir de curto prazo também, porque se definirmos só de longo prazo, fica muito distante do que vai ser cumprido. Então, propósitos de curto prazo fica mais simples de a gente ver o resultado mais rapidamente. Devem também esses objetivos, esses desafios, ser mensuráveis. O planejamento e monitoramento sistematicamente das atividades e do plano de negócios também é fundamental. Então, o empreendedor ele deve organizar e dividir tarefas em ações determinadas e prazos definidos. Deve revisar constantemente seus planos, deve avaliar os resultados objetivos e, a partir desses resultados, efetuar as mudanças que se tornam necessárias. Deve manter registros financeiros e utilizá-los para tomar decisões. Correr riscos calculados, ele vai correr riscos, mas esses riscos devem ser calculados. Então, o empreendedor, ele deve analisar a viabilidade econômica do negócio. Para avaliar essa viabilidade econômica, ele precisa ter todo o conhecimento dos custos, das despesas, das receitas, da clientela, do mercado que ele vai atingir e a partir daí ele consegue, utilizando técnicas de viabilidade, calcular a viabilidade econômica. Então ele vai assumir riscos, porém esses riscos são minimizados quando ele busca informações do negócio, quando ele faz planejamentos e quando ele controla suas finanças antes da tomada de decisões. Exigência de qualidade e eficiência. Então, sempre ele deve buscar satisfazer ou superar as expectativas do cliente. A concorrência é muito acirrada, então vai se sobressair aquele que muitas vezes superar as expectativas dos clientes. Prazos e padrões de qualidade, então ele deve cumprir prazos e também padrões de qualidade. Quem assistir a história de vida dos laboratórios Sabin vai ver bem esse exemplo aqui, então aconselho que vocês assistam também. Comprometimento, então ele deve ter motivação, ele se desenvolve e mantém um bom relacionamento com os clientes e fornecedores, deve fazer sacrifícios pessoais e despender esforços extras para completar uma tarefa. Então, muitas vezes, principalmente no início de um negócio, a dedicação é muito intensa da parte do empreendedor e, para isso, ele muitas vezes deixa a família, não vou falar que deixa a família de lado, mas esse esforço que ele faz toma muito tempo da vida dele. Colabora com os subordinados, até mesmo assume o lugar deles para terminar um trabalho, porque agora a empresa é dele. Então, se ele não fizer, se ele não atingir os objetivos, o maior prejudicado será ele. Persuasão e rede de contatos. Então, ele utiliza estratégias para influenciar ou persuadir os outros. Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus objetivos, desenvolver e manter as relações de negócios. A persistência. Então, ele deve ser capaz de enfrentar os obstáculos para alcançar o sucesso, mantendo ou mudando suas estratégias de acordo com as situações. Então, as situações mudam, as necessidades mudam e ele precisa estar atento para isso e ser persistente. Sua persistência o leva a encontrar diferentes alternativas para alcançar. Ainda existem motivos que inibem o empreendedorismo no Brasil. Um deles seriam as políticas governamentais. O que mais prejudica a iniciativa de abrir um novo negócio é a elevada tributação e o excesso de burocracia.
há de se considerar neste momento os esforços do governo para viabilizar a legalização de micros e pequenas empresas por meio de um processo mais ágil e eficiente, inclusive em relação aos impostos, né? Então, as micro e pequenas empresas, elas se incluem no Simples. Então, mais para frente também a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Um outro motivo é o apoio financeiro. Os pequenos empreendedores dificilmente conseguem uma linha de crédito para iniciar o seu negócio, uma vez que não possuem formas de comprovar que irão pagar por ele. E quando conseguem, a política de juros alto inviabiliza qualquer tipo de negociação. Então, a gente vai ver também em aulas futuras como que ele pode buscar um crédito, né, para investir. Então, existem diversos programas hoje que apoiam, mas muitas vezes ele precisa recorrer às instituições financeiras. Então, em aulas futuras nós vamos ver também sobre isso. Um outro motivo seria educação e treinamento. Então, poucas são as entidades que oferecem cursos adequados sobre empreendedorismo. Muitos especialistas entendem que o empreendedorismo deveria ser tema de cadeira de curso superior, ou seja, né, existia um curso superior somente de empreendedorismo.